Quantas vezes você ouviu dizer que o campeonato inglês é o melhor do mundo? Ou quantas vezes, assistindo seu programa esportivo favorito, você viu apresentadores e comentaristas definirem a Premier League como a melhor liga nacional? Ou a usarem como parâmetro na hora de criticar outras competições, em especial o Campeonato Brasileiro? Bem, tudo isso não ocorre por acaso. De fato, a Premier League é hoje a grande referência mundial quando o assunto é competições nacionais de clube. As ligas se propagam mundo afora, espelhadas no modelo inglês, na tentativa de se fortalecerem e consolidarem num cenário não só nacional, mas também mundial. Mas você sabe o porquê de tanto sucesso? Basicamente, o que os ingleses fizeram e o resto do mundo replicou foi uma política de divisão mais igualitária entre os clubes que disputam o torneio. Podemos resumir essa filosofia da seguinte maneira: dinheiro bem dividido gera times fortalecidos, que gera campeonato equilibrado, e isso gera interesse do público que vai aos estádios e consome muito mais do que 90 minutos que os olhos conseguem contemplar com o futebol. Também gera valores mais altos de patrocinadores e o principal, o interesse da mídia. Mais interesse da mídia gera contratos estratosféricos e foi justamente isso que a Premier League fez. Hoje o campeonato é objetivo de desejo de qualquer emissora de TV do mundo afora. Afinal, é a maior, a mais atraente, a mais desejada liga nacional do esporte mais praticado no mundo. Mas como surgiu a Premier League? Quem foram seus idealizadores? O que há de especial nessa ideia que faz torcedores do mundo inteiro se apaixonarem e em muitos casos adotarem um time inglês como clube do coração? O que impulsiona o torcedor que vai ao estádio gastar muito mais do que apenas o valor do ingresso? E principalmente, o que há de tão único na Premier League que fez objeto de disputa de direitos de transmissão mundo afora? E como ela se tornou a odisseia do futebol na atualidade? É o que nós do FootDoc te contamos nesse vídeo. Fundada em 1888 por Charlie Foster e William McGregor, então diretores do Aston Villa, a Football League foi uma liga de clubes ingleses responsável pela organização das 4 principais divisões do futebol na Inglaterra. Com apoio da FA, a Football Association, principal órgão de futebol britânico, equivalente à CBF aqui no Brasil, a liga organizava basicamente os torneios de clube mais importantes do país em conjunto com a Federação Nacional, dando à principal liga o nome de Football League First Division, ou Liga de Futebol da Primeira Divisão em tradução livre, a partir do ano de 1892, quando houve uma fusão com a Football Alliance, outra liga nacional de relevância para a época. A organização realizou no total 93 edições do principal torneio de futebol na Inglaterra, nas quais apenas 94 equipes conseguiram se sagrar campeãs. Isso porque muitos clubes conquistaram o torneio por bem mais de uma vez. Casos como do Liverpool, 18 vezes campeão nacional, Arsenal, decacampeão do torneio, e Everton, que faturou a disputa em outras 9 oportunidades. Como ainda acontece nos dias de hoje, os campeões nacionais da Liga iam disputar a Taça dos Campeões da Europa, atual UEFA Champions League, e isso permitiu a diversos clubes ingleses disputarem com afinco e ganharem o principal torneio europeu. E desta maneira, Liverpool em 4 oportunidades, Nottingham Forest 2 vezes e ainda Manchester United e Aston Villa cada uma, conquistaram a orelhuda entre os anos 60, 70 e 80. Eles, inclusive, ficaram com 5 conquistas consecutivas, com o bicampeonato do Liverpool em 77 e 78, seguido do bi do Forest em 79 e 80 e o tri do Liverpool no ano de 1981. Mas se engana quem pensa que isso significava tempos de reinado e glória para os principais clubes da Inglaterra e prestígio para a principal liga do país. Os estádios ingleses eram velhos, imundos e precários. O futebol era feio, difícil de se ver e não tinha uma identidade. Quem assiste a Premier League hoje e vê 90 minutos de futebol bem jogado, de toque de bola, pé em pé, articulações de jogadas espetaculares e minutos finais cheios de emoção, infartaria com a partida de futebol inglês nos anos 70 e 80. E isso afastava principalmente o torcedor, que deixava de ir ao estádio e que também não assistia na televisão.
Apesar do sucesso internacional no panorama local, o futebol na Inglaterra ia de mal a pior. Estádios cada vez mais decadentes e vazios, futebol pobre e torcidas vandalizadas marcaram a transição entre essas décadas. 2 episódios em especial mudaram o rumo do futebol inglês. A tragédia de Hillsborough, em 1989, onde 96 torcedores do Liverpool faleceram na semifinal da Copa da Inglaterra em jogo na cidade de Sheffield, justamente contra o Nottingham. E outro ocorrido 4 anos antes, em 1985, na cidade de Bruxelas, capital belga. Na ocasião, o estádio de Heysel recebeu a final da Copa dos Campeões Europeus entre Juventus e Liverpool, e uma verdadeira tragédia aconteceu. Graças aos torcedores ultras do time inglês, que invadiram a torcida adversária e fazendo cair alambrados, estruturas do estádio e pessoas, das quais 39 perderam a vida. Mas isso é tema para outro vídeo que em breve teremos aqui no canal. Com todas essas questões, a Football League estava perdendo apoio principalmente da FA e de dirigentes dos mais diversos clubes, tanto na principal quanto nas demais divisões que compunham a estrutura do futebol inglês. Isso fez com que em meados dos anos 80, rumores começassem a surgir de uma formação de uma nova liga de futebol nacional. No fim da década, declarações de dirigentes de clubes grandes e importantes estremeceram ainda mais as relações. Em 1988, ao completar 100 anos, a Liga renovou direitos de transmissão para apenas 4 temporadas com a emissora de TV. Foi exatamente o tempo que precisavam para se organizar os dirigentes separatistas. No dia 17 de julho de 1991, uma proposta de criação de uma nova liga foi entregue aos dirigentes de clubes. Em 20 de fevereiro de 1992, uma reunião no lobby do Hotel Lancaster Gate, onde também funcionava a sede da FA, mudaria os rumos do futebol inglês. Na ocasião, representantes dos 20 clubes da primeira divisão decidiram o que já se anunciava há anos. Eles romperiam com a Football League, dando fim à competição que durou 104 anos e só não foi disputada em 11 edições devido à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Mais do que isso, os dirigentes firmaram acordo e anunciaram juntamente com a Football Association a intenção de criação de uma nova liga de clubes. Em 27 de maio, a Premier League foi oficialmente fundada como uma empresa limitada, sendo ela a nova divisão de elite do futebol britânico, que trazia consigo uma composição única e igualitária e independente, já que os clubes eram os novos donos da liga, tornando possível o início da nova competição já no outono seguinte. Agora, para entendermos como tudo isso pôde ser orquestrado de forma tão magistral e perfeita, precisamos falar de 3 personagens importantes que chegaram ao futebol inglês nos anos 80: David Dein, Irving Schuller e Martin Edwards. Até essa grande transição, é importante saber que os times, no geral, eram grandes associações. Milhares de ações de clubes estavam espalhadas pelo Reino Unido, em posse no geral de torcedores das equipes ou proprietários que não viam no futebol como uma forma de investimento, mas sim de lazer ou popularidade. E isso dificultava muito as coisas, principalmente a organização dos clubes, a manutenção dos estádios e tomar decisões relacionadas às competições das quais os times participavam. Mas isso viria a mudar. Em 1983, um visionário chamado David Dein comprou 16,6% das ações do Arsenal, clube de Londres, até então o segundo maior campeão inglês, pagando apenas 292 mil libras, e ele não parou por aí. Nos anos seguintes, ele seguiu procurando por acionistas do clube, convencendo-os a venderem para ele suas ações, e em 1989 já era proprietário de 41% dos Gunners. Um ano antes da empreitada de Dave, um magnata do ramo imobiliário chamado Irving Schuller havia comprado o maior rival do Arsenal, o Tottenham Hotspur. Schuller também seguiu esse caminho. Comprando ações de pouco em pouco, chegou ao total de 25% das ações do clube, gastando pouco mais de 600 mil libras.
Situação um pouco diferente da de Martin Edwards, já que em 1980 ele assumiu o controle do Manchester United após o falecimento de seu pai, que já detinha cerca de 50% das ações do clube, que viria a ser o maior campeão do futebol inglês. Juntos, os três tornaram-se os revolucionários por trás da mais importante liga de futebol nacional, e tudo começou na Suazilândia. Nesse pequeno país africano, um combinado do Tottenham e do Manchester United fizeram um amistoso contra a seleção africana, e foi nessa oportunidade que Irving e Martin puderam conversar e dividir opiniões, pontos de vista, estratégias, indagações, preocupações e possíveis soluções para salvar o futebol na Inglaterra. Logo na segunda metade dos anos 80, o trio, agora já formado, ainda contaria com o apoio de Phil Carter, dono do Everton, terceiro maior campeão inglês, e de Noah White, dirigente do Liverpool, maior campeão nacional e maior representante da Inglaterra fora das terras britânicas. Foram anos de conversas, reuniões, discussões, propostas e convites a outros dirigentes até que se chegasse àquela proposta de julho de 1991. A partir dali, a recém-criada Premier League teria um longo caminho pela frente e provar no futebol o que só havia dado certo em esportes americanos, em especial na NFL. Sim, toda a base e o modelo de sucesso da Premier League foi originalmente baseado na principal competição esportiva norte-americana, e não foi nada por acaso. Casado com uma norte-americana, David Dein teve mais que contato, um encantamento com a principal liga de esportes americanos, a NFL. A National Football League apresentou muito mais do que um futebol diferente para Dave. Apresentou um ecossistema robusto, estruturado, atraente, funcional e altamente lucrativo. Dean se viu deslumbrado com o esporte com o Miami Dolphins de 1972, uma verdadeira máquina de first downs e touchdowns que conquistou o Super Bowl de forma invicta naquela temporada. Mas o coração dele não se esqueceria do outro futebol, aquele que era jogado com os pés. Cada jogo que Dave ia ver era uma nova experiência. Não era apenas sobre quem enfrentava quem, mas sim sobre tudo que uma partida de futebol americano oferecia. As lanchonetes e os bares dentro do estádio, as lojas oficiais dos clubes com artigos esportivos dos mais diversos, o atendimento ao cliente, a forma como o torcedor era tratado e os banheiros. Sim, os banheiros são um objeto importante nesta análise de Dean sobre o que deveria melhorar no futebol inglês. Nos estádios americanos, os banheiros eram todos de alto padrão. O cuidado higiênico com um espaço tão grande usado por tantas pessoas chamava a atenção, principalmente porque nos estádios ingleses, os banheiros se tratavam basicamente de arcaicos buracos no chão no qual pessoas de todas as classes tinham que se apertar e brigar por um pequeno espaço para usar, e isso acabava fazendo com que muitas vezes o torcedor inglês preferisse urinar ali mesmo, no chão e escondendo nos cantos das muretas, um verdadeiro mictório a céu aberto. Dean, aos poucos, foi modernizando o estádio do Arsenal, reformando arquibancadas, colocando telões, criando um mascote e, claro, fazendo banheiros utilitários de verdade, cuidados e apropriados para uso de todo e qualquer torcedor. Homem de negócios que era Irving Sculla não poderia ficar para trás. Bastou comprar o Tottenham e ele iniciou um processo que incluía aprendizado, divulgação da marca do clube e conhecimento de outras áreas esportivas. Já sendo conhecedor do sucesso das 4 ligas norte-americanas, ele fez questão de entender de perto como funcionavam, em especial a que já havia se consolidado como a maior e mais atraente, a NFL. Ligado em especial a um ex-jogador da liga, O.J. Simpson, ele logo demonstrou vontade de trazer o esporte para as terras britânicas, mas não iniciando uma liga inglesa, e sim trazendo astros da liga americana.
Não à toa, atualmente, o estádio do Tottenham recebe anualmente 2 jogos da temporada regular da Liga Americana. Martin Edwards foi mais um a se entusiasmar com a Liga Norte-Americana. Logo passou a frequentar jogos da competição com escola, chegando inclusive a elaborar com a equipe de marketing um uniforme todo preto inspirado no antigo Los Angeles Raiders, atualmente Las Vegas Raiders. Não à toa, hoje o Manchester United pertence ao mesmo grupo que é dono do Tampa Bay Buccaneers, time da Liga Norte-Americana. Juntos e inspirados no principal produto esportivo norte-americano e ainda com apoio de outros 2 gigantes da época, Liverpool e Everton, o trio revolucionou o futebol com a criação da Premier League. Primeiramente, junto com a FA, fizeram as bases fundamentalistas da competição, que podemos resumir nas seguintes. Primeiro, a FA seria sócia especial da Liga, tendo direito a veto nas eleições de presidente e diretor, bem como alterações nas regras, mas não era necessariamente dona da Liga, e também a FA não pode participar das decisões do dia a dia da competição. Segundo, os 20 times que participam da Liga são os donos da Liga. Portanto, todo ano 3 donos da Liga mudam por causa do ascenso e descenso. Terceiro, os times enviam representantes à Liga e elegem presidente e diretor, não necessariamente todos os anos. Aliás, isso pouco acontece, visto que a Liga há muito tempo é bem administrada pelos seus atuais diretor e presidente que já têm longos mandatos. Quarto e principal, o foco da Liga seria um só, baseado no modelo norte-americano, o dinheiro da televisão. Para alcançar tal foco, no entanto, a Premier League precisou se reinventar várias vezes, deixando pelo caminho a desorganização, a individualidade e principalmente o amadorismo, dentro e fora de campo. Muito se fala hoje em dia no quanto a Rede Globo está perdendo ao ir deixando de transmitir os principais campeonatos do país e das Américas. Fato é que agora, e só agora, 31 anos depois, os dirigentes brasileiros estão vendo que o modelo inglês é de fato o ideal a ser copiado. Não adianta negociar fortunas com Flamengo e Corinthians, como a Globo fazia, ao custo de que equipes como, por exemplo, ABC de Natal e Santa Cruz desaparecessem e deixassem de participar dos principais torneios do país, deixando também de competir. A Premier League já é realidade, tanto que já é o modelo repetido mundo afora. As grandes ligas da atualidade fazem um processo de divisão de dinheiro bem parecido com a liga inglesa. Basicamente resumindo sua divisão de dinheiro em 3 etapas fundamentais: a divisão igualitária para os participantes, a feita de acordo com a tabela final do torneio, que prioriza as equipes que se saíram melhor, e a divisão de acordo com a audiência televisiva. A Premier League deu tão certo nesse modelo que acabou virando mais que uma referência. Inicialmente chamada de FA Premier League, assinou patrocínios de naming right e em seguida, por já estar consolidada, abandonou também a FA no nome, ficando apenas com o Banco Barclays, tornando-se dessa forma a Barclays Premier League. Contrato de tanto sucesso para ambos os lados que foi renovado para um período de 10 edições. E antes mesmo que chegasse o fim do contrato no ano de 2016, no ano de 2015 ainda, o banco procurou a Premier League para estender o vínculo com certa antecedência. No entanto, os dirigentes da liga já sabiam o tamanho do produto que haviam criado. Uma marca tão valorizada e reconhecida quanto a Libertadores da América, a UEFA Champions League e até mesmo a Copa do Mundo, decidiram seguir com a marca só. A Premier League não precisava mais de parceiros para se divulgar, pois assim como as demais citadas, em qualquer canto do planeta que você falar delas, as pessoas estarão cientes do que se trata. A Premier League vem renovando seus contratos de televisão por valores astronômicos e cada vez maiores,
Atualmente, a fórmula de divisão obedece à seguinte ordem: 50, 25, 25. Isso quer dizer que 50% do valor do direito de transmissão é dividido por igual entre os 20 clubes participantes. Outros 25% são divididos de acordo com a tabela final e os demais 25% ficam divididos de acordo com o número de jogos de cada time que foram transmitidos. E aqui vale ressaltar, as emissoras sempre escolhem os times com maior torcida. Não tem jeito, para dar audiência tem que ter audiência, mas é uma parcela menor que acaba afetando bem pouco. Para você entender melhor em números, em setembro de 2022 a Liga divulgou os números consolidados da temporada 21-22, na qual o valor total dividido foi de 2,5 bilhões de libras, somente referente aos direitos de TV. Desse montante, o Manchester City, time que mais arrecadou, recebeu 153 milhões de libras, enquanto o rebaixado Norwich recebeu 100 milhões de libras, fazendo com que pela primeira vez na história o último colocado dessa lista superasse a barreira dos 3 dígitos. Parece muito essa diferença de cerca de 50 milhões de libras, mas não é. Só a título de comparação, em 2022 o Flamengo faturou 160 milhões de reais com direitos de TV, enquanto o Cuiabá faturou apenas 400 mil reais. Podemos ir além. O Flamengo faturou 160 milhões, enquanto o Corinthians, segundo colocado na lista, recebeu apenas 110 milhões. Se ignorarmos a diferença de câmbio e levarmos em conta apenas o valor em si, a diferença do primeiro para o segundo colocado no Brasil é a mesma que do primeiro para o último colocado na Inglaterra. E é exatamente isso que faz com que a Premier League seja a maior e melhor liga de futebol nacional do mundo. Esse é o modelo que deu certo, é o que funciona. Times de meio de tabela da Inglaterra formam elencos melhores que 70% dos times das principais ligas europeias. E voltando à NFL, em 2021 a liga assinou mais um bilionário contrato de televisão, que equivale a 10 bilhões de dólares por ano. Isso mantém a liga como a liga esportiva mais valiosa do mundo, seguida ainda pela Major League Baseball, a liga de beisebol americana. Porém, esta vem perdendo cada vez mais valor de mercado. A briga pelo terceiro lugar está acirradíssima. A NBA continua bem colocada e crescendo, mas a ameaça real da Premier League chegou de vez. E o hóquei já ficou para trás, estando agora atrás da competição britânica. Agora, quando você ligar o seu celular ou tablet para assistir uma partida de Premier League no final de semana, lembre-se de que um dia um grupo de visionários empresários de meia idade e apaixonados por futebol e negócios tomaram a decisão de comprar e administrar não só os seus clubes, mas também uma liga de futebol, criando para isso tudo um ecossistema baseado na experiência do torcedor, seja o que vai aos estádios para ver os jogos e pode aproveitar a melhor experiência em comida, bebida, atendimento, conforto, ou seja, o torcedor que fica em casa, torcendo e acompanhando as principais estrelas do futebol mundial defender seu time em campo. Para isso, se basearam no modelo americano que organiza as principais ligas esportivas mundiais e fizeram assim a Premier League se tornar uma marca ímpar, poderosa, lucrativa e bem-sucedida. A Premier League é a odisseia do futebol. É lá que todas as estrelas querem jogar. É lá que toda marca quer anunciar. É a liga que toda emissora quer transmitir. É a liga que todo narrador quer narrar, que todo comentarista quer comentar e que todo repórter quer cobrir. Todo mundo que gosta de futebol tem pelo menos um time ao qual é bastante identificado na Premier League. E é essa junção de coisas e características que fazem dela a melhor liga de futebol nacional do mundo.